Olá, estamos aqui para mais uma Escola em Casa. Eu sou a professora Rosélia Cavalcante e esta aula de hoje é a nossa 11ª aula, que tem como tema bilhete. Bilhete, que é um gênero textual que faz parte do nosso dia a dia, não é isso? A gente vai sair um recadinho, um bilhetinho. Só que hoje em dia mudou um pouco por conta da internet, por conta de WhatsApp. Geralmente a gente manda um WhatsApp, um bilhete pelo WhatsApp, não é isso? Mas antes de entrar no tema da nossa aula, eu deixei na aula passada um desafio para vocês. Eu li um texto de Guida e Miguel, não era? E que tinha muitas palavras escritas com G-U e Q-U. Então eu pedi que vocês contassem quantas palavras tinham escritas com G-U e Q-U. Então, Miguel, guitarra, brinquedo, águia, aí vem guitarra de novo, que nós já contamos, quando, e depois nós temos guardou, não é isso? E Guida e Miguel, que já foi apresentado. Então vamos ver. Temos Miguel, uma, guitarra, Guida, brinquedo, águia, quando, joguinho, que já não é no início da palavra, ele fica assim no meio da palavra, né? O G-U. Guardou, amiguinhos, no início não é no início, é no meio das palavras também. Então nós temos 9 palavras. Algumas com G-U e outras com Q-U. E essas palavras nós vamos também fazer a separação dela, entendeu? Lembra que na aula passada nós separamos as palavras NH com NH e com RR e com SS. NH e LH ficam na mesma sílaba. E as palavras com SS e RS ficam em sílabas diferentes na separação. Nós temos o GU e o QU, que também ficam na mesma sílaba, só que aqui não é consoante, é uma vogal com uma consoante. Então vamos ver separando. Miguel. Note que Miguel termina com L e tem um som de U, não é isso? Vocês já ouviram algumas palavras assim, não é? Que termina com L, mas que tem um som de U, como é o caso de sal, não é? Aí vem guitarra. Olha, a guitarra, o GU continua na mesma sílaba, junto com outra vogal. Geralmente vão ficar 2 vogais, não é? Guitarra. E tem o RR, que vejam, ó, que são separadas as 2 letras, ficam em sílabas diferentes. Guida, o GU mais um I junto. Brinquedo, olha aí o que? Ali, no meio da palavra, em separado, mais uma vogal junto deles, que é o E. Aí vem a palavra águia, juntinho o GU mais uma vogal. Quando no início da frase o QU, também formando sílaba com o A e o N. O N ficou na primeira sílaba. Joguinhos, veja que o NH ali juntos e o GU também junto na separação. Note que essas palavras têm um S. A letra S é muito importante para a gente saber se está no singular ou no plural a palavra. Então, joguinhos não é apenas um joguinho, são vários joguinhos, não é? Guardou, olha, GU, formando sílaba, com o A e o R juntos. E a palavra amiguinhos, note aqui que o A, que é uma vogal, está fazendo sílaba sozinho. O GU fazendo sílaba com a letra I, com a vogal I, não é isso? E também é amiguinho. Será que é só um amigo? É mais de um amigo, porque este S
indica que é mais de um amigo. Complete as frases como: Guida é irmã, irmão ou irmãos. Guida é irmã. Se fosse Gildo, seria irmão. Olha as palavras masculina e feminina. Irmã, irmão. Não é isso? Miguel ganhou 2 guitarras ou guitarras? Veja que ele não ganhou apenas uma guitarra. Miguel ganhou 2 guitarras. Então, se são 2, é guitarras. Tem um S no final para indicar que está no plural. Miguel e Guida são amigo ou amigos? Veja que é Miguel e Guida. Então, se é Miguel e Guida, eles são amigos. Olha o S para indicar que está no plural. Olha aí, Guida é irmã, Miguel ganhou 2 guitarras com S. Miguel e Guida são amigos com S, porque está no plural. Aí agora vamos no tema da nossa aula de hoje. Então, o tema da nossa aula de hoje é bilhete. Nós já vimos, desde o início do ano, vários gêneros textuais. Nós trabalhamos aqui a fábula, o texto de propaganda, que a gente trabalhou uns textos jornalísticos, e o bilhete, que é um texto que trabalhamos a receita, não é? E o texto, que é o bilhete, que faz parte do nosso dia a dia. Hoje em dia é um pouco mais difícil a gente escrever. Às vezes, se o telefone não está pegando, se a gente não tem internet, a gente escreve no papelzinho e faz um bilhetinho, né? Então, Marcelo, precisei ir ao médico, ao mercado. Quando acordar, tome seu lanche, arrume sua cama. Até logo, mamãe. Escrito no dia 2 de agosto de 2021. Veja que o conteúdo é pouco, mas a mensagem foi passada. Dá para qualquer pessoa que vai ler compreender o que a mãe quer. Que mensagem foi essa que a mãe quis passar para Marcelo? Então, que texto é esse? Seria um bilhete? Seria uma carta? Olhe, qual que diferencia o bilhete da carta? A carta é maior, é mais extensa, tem mais assunto. O bilhete é apenas um assuntozinho pequeno, rápido, né? Numa linguagem bem objetiva. Pronto. E será que é uma poesia? Olhe, poesia também foi um gênero que nós trabalhamos, lembram? A poesia, ela vem com, algumas vêm com rimas, com estrofe, não é isso? Então, ela tem uma linguagem mais subjetiva, que admite outras interpretações. E vimos a placa, lembra que nós vimos também umas placas, não é isso? Anunciando alguma coisa. Então, esse texto aí, ele não é carta, ele não é poesia, ele não é uma placa. Esse texto que nós estamos vendo em cima, ele é um bilhete. Então, o que é o bilhete? Ele é bastante utilizado como meio informativo. A gente vai informar alguém de alguma coisa, principalmente relacionada a pessoas próximas, com um certo grau de intimidade. Eu até digo que nem todo tem que ser um certo grau de intimidade. Se você vai fazer uma visita na casa de uma pessoa, talvez você nem conheça, você vai mostrar um produto a uma pessoa e chegou lá, a pessoa não está, você pode deixar um bilhetinho dizendo que esteve e que volta outra hora, não é isso? Mesmo que não tenha um certo grau de intimidade. Algumas características são fundamentais para identificar esse gênero textual. Por exemplo, a mensagem é curta, não é aquela mensagem longa como quem vai escrever uma carta.
A linguagem é informal, é a linguagem do dia a dia. Você pode usar o apelido, usar a abreviação, usar a gíria, depende do grau de intimidade para quem você vai deixar o bilhete. Mas tem elementos que tem que ter no bilhete para que se tenha compreensão. Veja, para quem você está escrevendo o bilhete? Então, quando você vai escrever o bilhete, você tem que colocar logo em cima o nome da pessoa para quem você vai escrever o bilhete. Tem que dizer quem está escrevendo o bilhete. No final, você tem que dizer quem é a pessoa que escreveu o bilhete. E o assunto, a mensagem que tem que ser curta, certo? E a despedida. Na linguagem formal, pode ser beijo, abraço, até logo. E a data, que é importante, para quando a pessoa encontrar o bilhete, saber quando foi que você escreveu aquele bilhete. Vai que a pessoa está viajando e chegue, aí pega o seu bilhete, mas quando foi que ele esteve aqui? Eu não sei, né? Aí você coloca a data, já fica mais fácil da pessoa saber. E de acordo com esse bilhete aí acima, quem foi que escreveu esse bilhete? Foi quem? E para quem foi escrito esse bilhete? E qual é a mensagem do bilhete? Quando foi escrito esse bilhete? Então, olha, vamos ver. Quem escreveu foi a mãe. Ela escreveu para Marcelo. E a mensagem avisando que foi ao mercado e que ele lanche e arrume a cama. E quando é que foi escrito? Foi no dia 2 de agosto de 2021. Veja que tem todos os elementos necessários para a escrita e compreensão de um bilhete. Quem escreveu, para quem escreveu, a mensagem quando escreveu. Agora eu tenho um texto aqui para vocês, que a gente vai trabalhar um pouco desse masculino, feminino, não é isso? Como a gente viu, irmão, irmã, as mudanças das letras, como muda também o sentido. Então, a coruja é o baile de Mary França. A coruja organizou um baile. Um foi falando para o outro e assim os animais logo todos ficaram sabendo. No dia marcado, todos foram bem animados e cada um levou o seu par. Porém, a coruja, a dona da festa, surpreendeu-os com uma novidade. Não podia dançar o gato com a gata, o pato com a pata, o galo com a galinha, o rato com a rata, o sapo com a sapa. Que confusão, hein? Dançava galo com a gata, o gato com a galinha, o pato com a sapa, o sapo com a pata. De repente, era preciso começar tudo de novo. Vocês já imaginaram o galo dançando com a gata? E o gato dançando com a galinha? Era uma confusão. De repente, eles começavam, aí não dava certo, tinha que parar de novo. Um rato parava e o rato ficava com a rata, o sapo ficava com a sapa, a coruja não abria mão da regra criada por essa. E a dança mal começava, parava de novo outra vez, porque a coruja queria que dançasse os pares diferentes. Foi uma repetição adorável. Super amamos. Observe as frases. A coruja organizou um baile. Um foi falando para o outro. E assim todos os animais logo ficaram sabendo. No dia marcado, todos foram. Essa palavra todo, ela está destacada aí. Veja para quem é. A quem essa palavra ela está se referindo no texto? Veja, é aquela história de um texto que a gente trabalhou na aula passada, que tinha muita repetição da galinha. Então, ela está se referindo a quem no texto? Ela está se referindo aos animais. Então, para não repetir, no dia marcado, os animais foram. Aí, colocou a palavra todos. Veja que os animais não é um animal. Terminado em S, né? Então, é mais de um animal. Por isso que a palavra todos não é todo, é todos, porque está se referindo a uma palavra que está também no plural. Então, palavras masculinas que nós encontramos nesse texto.
O gato, o pato, o galo, o rato e o sapo. Veja, todos terminados com a vogal O. Já as palavras femininas: gata, pata, galinha, rata e sapa. Todos com final com a vogal A. Aí vamos formar os pares da nossa família? Pai. Quem é o par do pai? É a mãe. Mães ou mãe? Pais. Irmão seria a irmã. O tio seria quem? A tia. O avô, a avó. Veja o sinal, olha. Som fechado, som aberto. Avô, circunflexo, som fechado. Avó, acento agudo, som aberto, que nós já estudamos em outra aula, lembra? O sobrinho, o par do sobrinho é a sobrinha. O neto, a neta. O primo, a prima. O único diferente aí foi o avô e a avó, que também termina com O, mas com o som aberto. Então, o feminino de avô é avó com O e som aberto. Então, eu quero deixar também um desafio para essa aula. Veja, vocês conseguem organizar esse texto? Veja que está tudo escrito na mesma sequência, as palavras. E aí tem um texto que eu vou tentar ler com vocês, para que vocês, na próxima aula, tragam esse texto para mim organizado. Olha, amanhã estava ensolarada. Ensolarada. Depois de uma linda noite de lua cheia. Então, Laila teve a ideia de fazer bolhas de sabão. Como são bonitas, mamãe. Olha aqueles acentos, aquelas interrogações, exclamação, que nós vimos em outra aula, lembra? Como são bonitas, mamãe. Venha ver, são verdes, amarelas, olha a mistura da separação aí, ó. Vermelhas. Só os cães, vermelhas, os cães Pipão e o Faísca pulavam de alegria, não é? Querendo pegar as bolhas que estouravam no chão. Dona Alda, ao ver toda aquela alegria e animação, comenta: que lindas bolhas de sabão, parecem pedacinho de arco-íris. Veja que está tudo misturado, não tem separação de sílaba, a consoante fica numa sílaba lá só. Então, o que é que vocês vão fazer? Na próxima aula, nós vamos organizar esse texto, obedecendo toda a pontuação, onde tem ponto final. Vamos separar as palavras uma das outras, para que vocês tenham uma compreensão melhor do texto. Vocês viram a dificuldade até para eu ler, porque as palavras estão todas misturadas. Aí vamos ver por que foi usado esse acento aqui, o que faltou ali. Então, este é o desafio que eu deixo para vocês na próxima aula, gente. Então, até a próxima aula.